noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco mais uma vez. O tema proposto na noite de hoje tem a ver com vida e morte biológicas. Nessa obra, Joana de Ângeles, abordando vários aspectos da saúde e do equilíbrio mental, coloca um tema que nos traz muita angústia para a maioria da humanidade, dos que estão aqui na casa espírita, os que estão encarnados nesse instante na terra. A dor grande se traduz na chamada perda dos entes queridos. E através de uma demonstração clara sobre a imortalidade da alma, a doutrina espírita vem nos consolar também nesse aspecto, nos dando a visão, o entendimento sobre a vida e sobre a morte, apenas sobre o aspecto biológico, mas não só parando no aspecto biológico, nos dando uma visão ainda mais larga do fenômeno da vida. Ontem foi lembrado o dia dos finados, daqueles que partiram, chamado finados. Muitas pessoas se dirigem aos cemitérios, aos mausoléus dos seus entes que partiram. Muitos levam no seu peito sofrimento e lá externam pedidos até de auxílio àqueles familiares desencarnados. Mas nós precisamos compreender, para que a nossa vida seja plena de felicidade, de tranquilidade, de paz e de equilíbrio, é que nós estamos num processo muito importante de aprendizado sobre a Terra. Tem um dia para começar, o dia de partir e também o dia de retornar. Quando Joana de Ângeles aborda a questão da vida e da morte biológicas, elas nos traz um entendimento, ou melhor, uma provocação para que nós reflitamos. Se nós estamos deixando fluir em nós, o self ou o ego é que está tomando conta. É isso? Quando nós confundimos o conceito de vida e de morte, de vida plena, como ensinou Jesus. Conta-se que um turista americano foi visitar um rabino na cidade do Cairo, no Egito. E esse rabino era muito famoso. Então esse turista americano foi atrás desse rabino, enfim, saiu aqui, da América do Norte até o norte da África, na cidade africana, capital do Egito, Cairo, atrás então de um rabino. E tanto procurou, que encontrou esse rabino. Mas só que, para a surpresa dele, esse rabino, ele vivia num pequeno quarto, e esse quarto era cheio de livros, apenas aquele pequeno espaço. E aí o turista americano perguntou o seguinte para esse rabino. Só tinha lá como móvel, uma cadeira e uma mesa, só ali sentado e lendo uma série de livros. E aí o turista americano perguntou: mas veja, onde é que estão os seus móveis? E o rabino perguntou para o turista americano: mas onde é que estão os seus móveis? O turista, espantado, disse o seguinte: não, como os meus móveis? Eu sou turista, estou aqui apenas de passagem. E o que o rabino respondeu para ele? Eu também. Então essa pergunta, essa passagem que Joana de Ângeles traz na obra Anotações Espíritas, psicografado por Divaldo Franco, nos faz uma reflexão. Onde é que estão os nossos móveis, aquilo que a gente pode carregar, que é material? Nós estamos nos ocupando com uma série de coisas que nós não poderemos levar, ou que realmente, o que efetivamente nós levaremos desse mundo? Tem um antigo ditado popular: tal vida, tal morte. O que se levar da vida é aquela vida que você leva, e tantas outras. São verdadeiras essas afirmações. Nós nos preocupamos muito em angariarmos bens materiais que simplesmente de uma hora para outra, num piscar de olhos, nós deixaremos aqui, ficará aqui. E aqui nós empregamos as nossas melhores energias, a melhor fase de nossas vidas encarnados,
a nossa juventude, a nossa madurez, a nossa velhice, em coisas que ficarão por aqui. Amontoaremos uma série de tesouros, mas que nós não poderemos levar para o reino dos céus. Nós apenas conseguiremos aqui, e ficará aqui aqueles tesouros que a traça vai roer. É bem verdade que nós vivemos numa sociedade onde nós temos sim necessidades materiais. Isso é um fato. Ninguém aqui prega uma vida minimalista ao extremo. É claro que nós temos as nossas necessidades básicas de alimentação, de habitação, do vestuário, sim, ótimo. Mas nós não podemos descurar da construção de valores espirituais. E todos os dias nós temos a oportunidade para essa construção. Por favor, alguém aqui não tem ou não está tendo essa oportunidade de construir valores espirituais? Alguém aqui? Porque se alguém erguer o braço e disser, eu não estou tendo, a gente tem a solução para você, viu? Vamos oferecer uma série de oportunidades. Todos nós temos, e nós sabemos disso. Nós temos a primeira oportunidade em nossos lares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Saindo de nossas casas, nós temos a oportunidade de construir valores espirituais, de praticar um ato de caridade. E caridade, eu não me refiro a caridade material. Essa eu posso ter algo sobrando no bolso, dar R$1, 2, ou uma soma que não me vai fazer falta, um alimento que eu tenho ali em excesso na minha despensa. Não é esse tipo de caridade. A caridade tal como ensinou Jesus. A partir de hoje, ser mais benevolente, ser indulgente com as imperfeições alheias. As pessoas têm defeito, eu parar de ressaltar aquilo nelas, né? Ou comentar, fulano tem esse defeito aqui. Se você já não fizer isso, olha, ótimo, já é um acréscimo, já é um ganho que você tem enquanto ser imortal. E aí vem a terceira parte da caridade a que todos nós nos propomos, e tal qual é a caridade feita por Jesus, é perdoar todas as ofensas que nos são feitas. Partindo daí, nós construiremos tesouros imorredouros. São os móveis, né? São as guarnições que nós teremos em nossas vidas para sempre. São valores conquistados que se multiplicam. Tal como o rabino famoso, nós também estamos de passagem pela terra. O processo reencarnatório tem um fim muito específico, muito claro, segundo colocam os espíritos. A reencarnação é o contato que nós vamos ter com a matéria necessário para a nossa evolução. Portanto, nós não estamos aqui dentro de um processo reencarnatório para o isolamento, para o acrisolamento, para agravar as nossas dívidas. Estamos aqui para saudá-las. E eu repito, né? Isso aqui é uma colocação minha. Estamos aqui também, pessoal, não só para pagar dívida, para fazer investimentos também nós. Né? Pagar dívida a gente já vem, né? Brinco, a gente faz um refis, né? Um refinanciamento, a perder de vista, com juros baixíssimos, não é isso? A gente vem aqui e se complica ainda mais. Muitos de nós complicam e aumentam essa dívida. Nós precisamos quitar as dívidas, os erros, os equívocos do passado, através do esclarecimento, do estudo, do trabalho, e aí sim, ao invés de pagadores, não é isso? Começamos a fazer investimentos, multiplicar os nossos talentos. É a conta da parábola dos talentos, é a multiplicação dos ganhos espirituais. Aquilo que eu conquistei, aquilo que eu evolui, ainda que seja um pouquinho, né? Eu não sou indulgente com a imperfeição dos outros, faço comentários maldosos, faço piadinhas, aí eu paro de fazer isso. Veja, eu já parei, muito bem, talvez eu já tenha quitado a minha dívida, agora vamos multiplicar isso. Fale com o colega do lado, com o filho, com o companheiro, com a companheira. Acho melhor não fazer esse tipo de comentário sobre o fulano, ele pode estar sofrendo. Muito bem, ótimo. Vocês viram, são atitudes simples, mas que nós vivemos, pessoal, como espíritos imortais, um certo
padrão de comportamento. E muitos de nós têm um tipo de padrão de comportamento de séculos, quiçá de milênios, sempre fazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de comportamento, até que chega um momento que a gente precisa despertar, porque a dor vai tocar a nossa porta, vai tocar o nosso coração em algum instante, ou seremos, a dor chega através do mesmo tipo de comportamento que nós desenvolvemos. Alguém começa a falar mal da gente, apontar os nossos defeitos, e geralmente nós não gostamos disso, é isso? Vamos sofrer ali a lei de causa e efeito, muito bem? Esse é o sofrimento que chega para uma reflexão. Por que estão falando de mim? Será que eu falo dos outros também? Não é? Então a gente precisa refletir muito sobre isso. Mas vejam, o conceito de vida e morte, aí vem uma pergunta muito importante. Nós, como eu disse na abertura da minha exposição, onde foi o dia de finados, onde lembramos, trazemos a nossa lembrança aqueles que partiram. Mas eu pergunto a vocês, qual é o oposto da morte? Grande pergunta. Qual é o oposto, o contrário de morte? É o quê? Renascimento. É o renascimento o contrário da morte? Ou o contrário da morte é a vida? É a vida ou a morte? Muito bem. Para aqueles que responderam é a morte, aí a gente precisa fazer uma outra pergunta para nós mesmos. Ninguém precisa responder não, pessoal, tá? Porque a gente está num bate-papo, numa conversa boa. Se você responde que é a morte, aí você tem que fazer uma segunda pergunta. Eu sou espírita? Se você passar dessa e disser sim, sou espírita, você tem que fazer uma terceira pergunta. Será que eu ando estudando a doutrina espírita? É a terceira que você tem que fazer. Se você não é espírita, ótimo, a ótima oportunidade para você refletir sobre o conceito que será dado. O oposto da morte não é a vida, é o renascimento. Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e Saúde, essa que sustenta, obviamente, a exposição da noite, ela diz que o oposto da morte não é a vida, mas o renascimento. A morte tem a sua importância, ela tem o seu valor, qual seja, o de nos libertar da vida fisiológica, porque nós somos espíritos imortais. Quem é imortal não morre. A morte a que se refere Joana de Ângeles é a morte biológica, é o tema da palestra da noite. Nós começamos a morrer quando nós reencarnamos, começa a morrer o nosso corpo físico quando nós nascemos. As células continuam, começam, e aí vai o processo de desagregação. E vejam, pessoal, me foge o termo científico sobre um processo que se dá com as nossas células, que elas vão morrendo todo dia, é chamada morte programada das células, elas vão se renovando, pessoal, aí começa. Só que para nós espíritas, quando o fluido vital já deixa de cessar, os órgãos, melhor dizendo, deixam de funcionar, o chamado fluido vital, que dá vitalidade à nossa composição orgânica, para de circular em nós, e aí é o que? A desagregação celular, e aí nós vamos experimentar a morte fisiológica, que vai liberar o espírito imortal da vestimenta física. Portanto, o espírito continua vivo. Nós temos, pessoal, vejam, várias existências, mas uma única vida. A nossa vida é aquela que nós recebemos do nosso Pai, de Deus, o nosso Criador, e a nossa vida, ela segue para todo sempre. O espírito não tem fim, como já diz os espíritos benfeitores. A nossa vida, ela é plena, ela segue adiante. Mas meu parente faleceu, minha mãe, meu filho, e eu chorei, então minha fé não é suficiente, minha fé é vacilante. Não é isso. A saudade fica daqueles que vão para longe, ou não tão longe assim, mas que não estão mais no mundo físico, se liberaram de uma prisão, mas continuam vivos.
continuam próximos a nós. O laço estabelecido aqui na vivência corporal, dos laços materiais, dos laços físicos, permanecerão para o além, para o infinito, até que nós consigamos, em vários ou através de vários processos reencarnatórios, formar uma grande família, porque aí todos nós já estaremos afinizados. Do nosso retorno à pátria espiritual, nós podemos recobrar, enfim, a nossa memória e verificarmos que em alguns momentos de nossas vidas nós já tivemos contatos, ainda que superficiais, aqui nessa plateia mesmo. Vocês com o seu companheiro do lado, aqui eu na exposição, nesse instante, com Esther, com os trabalhadores, com os meus familiares. Em algum momento nós nos encontramos na vida física ou no mundo espiritual, preparando para o nosso regresso à Terra. Isso é possível, e essas afinidades vão se dando, ou também as desarmonias, pelas várias existências que nós ultrapassamos. Então, resumir ou entender que a morte é o contrário, o oposto da vida, nós estamos adotando um pensamento materialista. Se o próprio Jesus nos disse que quem experimentar do seu ensinamento terá vida longa, eterna, não mais experimentará a morte. E aí, no livro Reflexões Espíritas, Viana de Carvalho, essa obra é muito boa, pessoal, também eu recomendo a leitura. Viana de Carvalho, ele diz que a morte apenas desveste o corpo, sem modificar a estrutura da vida. Vida, na matéria ou fora dela, ela é indestrutível. Algumas pessoas que dizem morto animal, morto veneno, não. Ou pessoas que entendem que a adoção de algumas medidas drásticas no campo da punição, como a pena de morte, seria a resolução de todos os problemas. Mas não, senhores. E aí nós vamos continuar com o espírito vivo, que pode, para se vingar dos seus algozes, e vendo-se vivo, porque óbvio, ele é um espírito imortal, começar então a desenvolver processos obsessivos, processos de perseguição. Quantos crimes entabulados com o fim único de obter ganhos materiais? Pessoas envolvidas em grupo de extermínio ou em assassinatos por encomenda, achando que ali ele está resolvendo um problema para ele ou para um terceiro, quando na verdade ele está, além de violar uma lei, a lei da vida, ele está atraindo para si uma quantidade de débitos incalculáveis. E o sofrimento vai se apresentar, não porque Deus é vingativo, Deus é cruel, mas porque leis foram violadas. A lei do equilíbrio, a lei do amor, a lei da caridade foi violada. E para isso o grande processo do arrependimento, da expiação e da reparação se fazem necessários. E aí prossegue Viana de Carvalho, dizendo que o espírito transita pelo corpo ou sem ele, sem entrar ou sair da realidade intrínseca onde se encontra colocado no universo. Portanto, a nossa roupagem física, o nosso corpo, é um instrumento para o nosso progresso, mas não somos nós. Já fiz algumas observações nesse sentido. Algumas pessoas dizem assim, espíritas também, do movimento espírita, pessoas espiritualizadas, dizem assim: olha, eu dormi, meu espírito saiu por aí. Não, pessoal, seu espírito não sai por aí, é você que saiu. Você se desprendeu do corpo físico, seu corpo continua, você não é o seu corpo. Você é um ser espiritual, você é um princípio espiritual, o ser espiritual. Você é imortal, seu corpo é mortal. Nós tivemos várias existências, mas uma única vida, repito. Então a grande pergunta é: por que tememos a morte? Se a gente sabe que a gente continua vivo, por que é que nós tememos a morte? O apego à matéria seria uma das causas? Qual seria outra causa? O desconhecimento. Não conhecer gera medo, não é? O que mais? O que é que pode estar por trás
do medo da morte. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, pessoal, uma observação que Kardec, uma anotação da questão 941 de Kardec, que ele diz assim, nós temos dois tipos de homem, entenda-se ser espiritual, chamado homem carnal e o homem moral. Qual a diferença entre ambos? Do homem carnal para o homem moral. Kardec diz, fazendo observações sobre a questão 941, que o homem carnal ele é preso à vida corporal. É aquela pessoa que entende que o seu corpo físico é ele. Pensamento materialista. Você fala, poxa, então a pessoa é materialista. Não. Nós ainda, iniciados na doutrina espírita, temos comportamentos, por vezes, materialistas. Não? Faça uma reflexão sobre a sua vida. Já fiz sobre a minha, ainda tenho sim, pessoal. Ainda padrões de comportamento materialistas. Quem aqui acha que estará vivo até no próximo ano e já tem projetos todos encadeados para isso? Ou quem acha que tem filho, minha filha, minha casa, meu carro? É isso? A gente para refletir sobre esse instante do nosso desencarne? Poucos de nós, ainda que com conhecimento. Nós vivemos ainda sob a impressão da matéria ou do corpo físico. A nossa vida ela é planejada basicamente, pessoal, da seguinte maneira: nós somos jovens, estamos na idade adulta, na madureza, a gente tem programações para isso. Até tal idade eu quero fazer isso, e depois mais adiante, lá aos 65, aos 70 anos, vou me aposentar, vou viver lá. Meu caro, é assim que a coisa funciona? Não é. Isso não está sob nosso controle. A gente projeta realizar fatos materiais para lá adiante da vida. E hoje, o que é que eu estou fazendo para me tornar, por exemplo, um homem moral? Eu não estou falando de moralismo, não. Eu estou falando do exercício, da construção da moral do Cristo. Não julgar, ajudar o próximo, fazer todo o bem que está a seu alcance, não prejudicar ninguém, ser benevolente, indulgente, perdoar as ofensas. Já imaginaram? Olha, até os 70 anos eu quero perdoar 56 mil vezes as ofensas que me fizeram. Veja que programação a longo prazo. Eu quero ajudar todas as pessoas até o meu desencarne, tudo que estiver ao meu alcance que eu puder fazer. Esse tipo de atitude nós vamos ver, o de pensamento, apenas em poucas pessoas ainda, mas esse número vem crescendo de maneira significativa, mas nós ainda temos a impressão apenas do mal em nossas vidas, a gente dá muito mais destaque ao mal. Quantas pessoas no silêncio do seu labor, do seu trabalho, têm essa concepção, uma concepção mais elevada, mas não estão em destaque? Então nós precisamos também fazer a reflexão nesse ponto. E aí Kardec pontua que o chamado homem carnal é aquele cuja sua felicidade consiste na satisfação de todos os seus desejos. Os seus desejos que mexem com as suas sensações. Poder, prestígio, dinheiro, qualquer coisa material que lhe dá alegria. Tem pessoas que só ficam felizes se tiver poder. Nem dinheiro, pessoal, poder. Não precisa ser dinheiro, não. O poder é muito mais sedutor que o dinheiro, mas muito mais. Se eu tenho poder, pronto, estou satisfeito. Ou estou por baixo, não estou numa posição de destaque ou de mando, fico triste. Ou se não, o ter, a posse mesmo. A pessoa só encontra a felicidade se tiver na posse de bens materiais. Ou se for para uma festa, minha vida é muito triste. Eu tinha uma estudante do ESD que ela dizia assim para mim, ela falou assim: Marcos, a gente está estudando aqui a vida no mundo espiritual e assim, eu acho que a vida no mundo espiritual nessas colônias aí deve ser tão tristes, né? Eu falei, como assim? Ela falou, não, muito triste, o pessoal sempre rezando, né, reunido e tal. Eu falei, agora depende, qual o seu conceito de felicidade? Para reflexão.
Mas lá não tem festa? Não tem. Eu falei, não tem. Tem sim, um outro tipo de festa, ao alegrar-se, ao trabalho constante, não é? O trabalho incessante. Não, mas veja, só ficar trabalhando deve cansar muito. Sim, a gente tem uma notícia, né, pessoal, do mundo espiritual. O espírito não se cansa. Quem se cansa é o corpo físico, no qual o espírito está preso por necessidades encarnatórias. Sim, o corpo precisa descansar, né? Se recompor, se refazer. O espírito não precisa. Ele está livre da matéria no mundo espiritual. E aí veja, sua alma constantemente fica preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida. Sim, porque para que eu tenha esses bens que vão me fazer feliz, essas felicidades, enfim, efêmeras, isso me causa uma angústia. Amanhã eu posso não ter. E se não der certo? Enfim, e a pessoa vive naquela angústia constante. E ele diz assim: pessoas que assim se colocam, homens que assim se colocam, conservam uma ansiedade, uma tortura perpétua. O que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje? Pessoas extremamente ansiosas, que precisam tomar algo para se acalmar. Vive uma ansiedade constante, mãos, suor frio, e não vai acontecer aquilo que eu quero, porque é isso que traz felicidade a ela. Não é o trabalho de se corrigir, de se tornar melhor no sentido de deixar aqueles antigos vícios e paixões do passado. E aí nós estamos vivendo uma sociedade de ansiosos, tudo é para ontem. E a gente está vendo um fenômeno interessante, né? A gente não fala mais ao telefone. Telefone hoje, pessoal, é para gravar palestra e tal, mas não é para fazer ligação mais, né, gente? A gente vive o quê? Mandando mensagem. E olha, se você manda mensagem, dá os 2 pontinhos azuis, em 5 minutos você não responde, fiquei no vácuo, não é essa a expressão? Fiquei no vácuo, fala mais comigo, bloqueia o outro, não é isso? Pessoal, não tem mais aquele tempo da carta ir e voltar, né, para você receber o carteiro, né, como aquela velha canção, eu esperei o carteiro me chamou, né, com a carta na mão. Não tem mais isso, tá, pessoal? Nossa sociedade hoje é muito assim, efêmera, rápida, e aquilo que vai ter satisfação, a pessoa te dá atenção, deixa, dá uma atençãozinha a responder, ou você elabora um projeto, né, um projeto pessoal, e espera o retorno imediato. Tem que ser rápido, não pode demorar muito não. A questão de a longo prazo, isso fica muito difícil. E um outro efeito, pessoal, disso, né, do efeito imediato que nós pedimos, diz respeito à leitura. Ninguém mais, né, não vou afirmar isso, mas muitas pessoas não têm, e relatam isso, que não têm paciência para pegar um livro de 400 páginas e ler, quer ir para o resumo, é viver na superficialidade, e no máximo, se der, 140 caracteres, se você puder colocar 140 caracteres no Instagram também ajuda, e a pessoa vai ler resumo, não é isso? Aí se a gente vive nesse apressar, necessidade de não construir valores, eu digo leituras, obviamente, leituras edificantes. E aí ele diz o seguinte: a morte o assusta, justamente por isso, porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças, porque ele acha que com a morte física você deixa tudo para trás. Você vai deixar os móveis que você não vai usar, você vai deixar aquele carro que você não vai usar mais, a casa. E veja, vou deixar minha mulher, vou deixar o meu marido, vou deixar os meus filhos. Ainda a gente parte com um pensamento materialista, isso causa sofrimento. Veja André Luiz quando desencana, quando retorna ao celular e vê quem é Ernesto no seu leito conjugal, um homem com a minha mulher. E aí os espíritos dizem: mas André Luiz, você desencarnou e já faz muito tempo, mais de 8 anos, e ele ainda trazia no seu ser essa ideia, essa vida de homem material que ele vivia, né? Chamado homem carnal, onde ele consegue então entender que o processo de transformação para o homem moral era ajudar agora o novo consorte de sua esposa, curando de uma enfermidade que Ernesto possuía. Vejam, aí André Luiz começa então o processo de renovação. Já o chamado homem moral,
é aquele homem que se coloca, homens e mulheres que se colocam acima das necessidades factícias ou fictícias mesmo, criadas pelas paixões. O desejo de ter algo sempre novo, estar sempre na moda, né? Correr para estar em evidência, nas festas tops da cidade, ser convidado para o camarote VIP. Tem gente que sofre, não foi citado. Veja, pessoas que são chamadas para eventos, e aí o pessoal do cerimonial não cita o nome dessa pessoa. O pessoal sofre, tem gente que levanta e vai embora. Por que você está indo embora? Não falou meu nome. Tinha que citar meu nome, que eu estava presente. Pessoal, então veja, pessoas que sofrem com isso ainda, tá? Ele está criando para ele o quê? Necessidades fictícias. Então veja, um homem que se coloca acima dessas paixões já experimenta um gozo que o homem material desconhece, que é justamente a moderação dos desejos. Nós somos moderados dos nossos desejos, no desejo de comer, de beber, de gastar. Aí a gente começa a fazer uma revolução. Se eu sou descompensado nos meus desejos, fatalmente eu terei o medo da morte. Porque vejam, se eu gosto de beber em excesso, gosto de comer em excesso, gastar em excesso, ou ter algo em excesso, eu penso que a morte será o fim de tudo isso. É por isso que inconscientemente tem receio da morte. O espírito que modera os seus desejos tem, portanto, calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixar. Porque ele confia no futuro, ele vai se ver e vê mais além, se vê vivo. Sabe que as necessidades que ele tem na terra são apenas aquelas fundamentais, essenciais para a sua vida aqui material. A sua vinda aqui é como o rabino do início dos nossos trabalhos aqui nessa noite. Ele só está levando o essencial. E ele não vai levar os livros, apenas os livros. Ele vai levar o quê? O conhecimento que ele obteve através dos livros. E aplicou em sua vida. Então veja, a moderação dos desejos, sim, são fundamentais para que a gente passe do homem chamado homem carnal, material das sensações, para o homem agora chamado homem moral. Mas como seguir? Ou qual é o caminho que nós devemos escolher? Qual o melhor caminho? Para a direita, em frente, à esquerda? Não é isso? Bom, pessoal, eu vou contar uma pequena passagem de São Bernardo. Isso é São Bernardo, né? São Bernardo estava muito aflito, né, num dia todo, né? E aí não sabia o que fazer, e estava correndo, né? Aquele tempo, aquela correria toda. E eis que São Bernardo ouve, lá na sua consciência, né, uma mensagem muito bonita, que diz o seguinte: Bernardo, para onde, Bernardo, você está correndo, se somente um destino é certo, Jesus? E aí São Bernardo reflete um pouco mais e começa a trabalhar com mais ânimo, com mais humor. Então a pergunta é: para onde a gente está correndo, gente? Aquela correria toda que a gente tem. Vamos correr, pressa, vamos ter que resolver tal coisa. Muito bem. Que caminho você está tomando? O caminho para ser um homem moral, seguir o caminho de Jesus, ou o homem carnal, que na verdade se esquece do verdadeiro objetivo seu aqui na terra, que é o aprendizado, que é para o fortalecimento dos laços familiares, dos laços espirituais com aqueles que nos rodeiam. E no livro, pessoal, nesse livro muito bom chamado Diretrizes para o Êxito, Joana de Ângeles nos dá um alerta muito importante. Ela diz que nós estamos vivendo, né, no tempo sem tempo. Ela diz assim, quando se está afadigado na busca de diferentes objetivos, vários objetivos, que a gente nem sabe quais são na verdade, superficiais uns e desnecessários outros, a vida transcorre sempre agitada, do tempo sem tempo, que faz de nossa vida um tormento, retirando todos os benefícios da luta,
São diretrizes para o futuro, o que efetivamente, o que realmente tem valor para nós. Porque a gente vive traçando vários objetivos e quando a gente para pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Para onde eu fui? O que eu obtive com isso? Portanto, a gente precisa também ter um cuidado muito grande para dizer sim a algumas coisas. Para isso, para mim não é interessante. Pessoas vão se aborrecer com a gente, vão, mas eu preciso ter uma direção, um norte, saber o que é essencial para mim. O que é essencial para mim são aqueles valores que Jesus deixou. E aqueles que partiram, pessoal? A gente vive na correria e o nosso tempo uma hora vai chegar, é um fato, né? Todos nós desencarnaremos. Vocês estão surpresos com essa afirmação minha? Todos nós desencarnaremos. Aqui só nós não sabemos quando, não é? Podemos saber quando. E aqueles que partiram, pessoal, qual é, então, a atitude que eu devo ter em relação a isso? Lembrando, pessoal, chorar pela partida de um ente querido é algo normal, não é normal, natural. Chore mesmo, chore, saudade, enfim, né? O afastamento temporário, sim, muito bem, terminado, em frente, em oração pelos que partiram. Isso é fundamental. Tá? E aí nós vamos ver algumas recomendações da veneranda Joana de Ângeles sobre aqueles que partiram. Oferendas àqueles que partiram, que tiveram a sua morte biológica já certificada pelos médicos da Terra. E ela faz uma observação muito importante. Marcos, mas eu posso levar um vaso de flor lá no túmulo do parente, da minha mãe, dos meus filhos? Sim, não problema nenhum. Mas ela faz um alerta. Em memória dos teus mortos queridos, e ela já vai direto, que vivem. Os seus entes vivem, estão vivos. Os nossos entes queridos que partiram estão vivos. O que nós temos nos cemitérios, nos túmulos, são os restos ditos mortais. Aquilo lá é matéria, pessoal, que vai se desagregando. E os espíritos dizem que o nosso corpo ele volta para o todo universal, para aquilo que nós chamamos de matéria. Mas o espírito, ele se liberta, via de regra. E ela faz uma recomendação: não lhes assules as paixões subalternas com oferendas de ordem material, comida, doces, algo do gênero. Já não necessitam dos mimos enganadores, nem das demonstrações exteriores do mundo da forma. Não recrimino isso, eu respeito. Vou dizer, destacar bem isso. Eu respeito. Quem ergue mausoléu para a família, faz um túmulo com as pedras mais caras possíveis, eu respeito. Respeito. Tá? Mas seria interessante nós refletirmos sobre isso. Talvez todo esse recurso que você empregue num túmulo seria mais proveitoso para pessoas que moram, por exemplo, em casas de papelão, de pau a pique. Existem túmulos, pessoal, que dá para você construir uma casa de um padrão bom, mas muito bom mesmo. Então a gente faz essa reflexão. O que é que vai assolar a memória daquele que partiu? Muitas vezes a gente pode estar estimulando, pessoal, a vaidade no nosso ente que já desencarnou. Por exemplo, ele vê lá um túmulo todo cheio de mármore, enfim, né, de pedras caríssimas, e ele pode ficar lá, porque ele está vivo, ele fica lá. O espírito desencarnado fica lá e tem aquilo como sua residência. O que nós estamos fazendo? Impedindo que o espírito siga o seu caminho, se desprenda do materialismo. As obras de André Luiz revelam que espíritos ficam dentro do túmulo, porque entendem que lá é sua moradia, a sua casa, e ninguém ouse entrar por ali. Ficam ainda presos pelo laço do materialismo. Como cita André Luiz, né, espíritos ficam presos por um cordão fluídico prateado lá no túmulo, lá no verdadeiro cárcere para o espírito. Porque nós estamos estimulando nele o materialismo. Muitos outros espíritos que têm mausoléu não se ligam àquilo, porque espíritos que já entenderam que na verdade eles estavam
de passagem por aqui, e o destino dele não é esse. Então, tem verdadeiros mausoléus que não tem um espírito que está enterrado lá dentro, ele já se libertou e já seguiu adiante, já foi esclarecido, ou já era esclarecido a esse respeito. Mas quantos outros não têm esse entendimento e ficam lá? E aí, Joana de Ângeles nos dá outra recomendação em Florações Evangélicas, as lamentações. E aqui realmente é importante. Imagine o espírito que desencarnou e aí está próximo, dando a mensagem: veja, eu estou aqui vivo, e os seus entes encarnados que ficaram aqui no mundo físico chorando: perdi meu filho, perdi meu ente querido, perdi meu pai. Não, mas eu estou vivo aqui, estou tentando falar com você. E a pessoa se perdendo em lamentações e lamentações. Todo esse sofrimento, pessoal, causa uma repercussão muito grande no espírito que desencarnou. Ele sofre também, porque alguém que ele ama está sofrendo. E sem razão, ele naquele afã de tentar comunicar: veja, não, estou vivo, eu estou bem, segue adiante. O pensamento de dor, de sofrimento, de lamentações, o atingem profundamente. Daí a atitude do cristão, a atitude do espírita, daquele que já teve uma iniciação espiritualista, que orem, que façam preces por aqueles que partiram, isso irá confortá-los na grande passagem, ou onde estiverem. Porque não pensem os senhores, senhoras e senhoritas, que o espírito vai aparecer só em finados para lá no túmulo dele. Ele é atraído pelo pensamento, não é pelo dia em si, é a todo instante que ele é lembrado com carinho e principalmente com orações. Então Joana de Ângeles diz que ama-os, liberta-os das evocações dolorosas do vaso carnal, ajuda através da tua valiosa dádiva de amor os que se demoram ao teu lado, experimentando aflições e desesperos. Veja o que Joana de Ângeles diz: deixe a espiritualidade estar lá, amparando aqueles que partiram. Ninguém está sozinho, pessoal. E os que ficaram aqui do seu lado, ao seu lado? Quantos pais perderam filho e ficam na lamentação constante, esquecem os outros que ficaram? Naquele documentário de Chico Xavier, eu nem vou citar casos aqui específicos, mas o caso de Chico Xavier, as mães de Chico, as mulheres sofreram, e veja, eu falei, bom, ela deve ter perdido o filho há uns 5 anos. Não, pessoal, há 30 anos, há 40 anos, e ainda na lamentação constante. Não, e a pessoa dizia assim: não, eu entendo, tá, Chico me convenceu que meu filho está vivo, ele não está lá no túmulo, mas sinto a saúde de querer aqui comigo. Vejam, causando sofrimento, e o Espírito se comunicando por meio de Chico, dizendo: mãezinha, siga adiante, cuide do Pedro, do João, dos outros que ficaram. E ela ficava evocando. E quantas pessoas não evocam os que partiram? Ah, meu avô, meu pai me ajuda, estou com um problema aqui com os filhos, eles não me obedecem em casa. Vejam, pessoal, criando uma verdadeira prisão ainda. Aqueles que se veem tocados por esses sentimentos, por vezes, vêm, mas a gente pode estar atrapalhando um processo. Nós não sabemos como eles estão no outro mundo, se precisam de recuperação, se estão em zonas sofredoras, estão lá no umbral ainda num processo de regeneração, aí não podem ajudar, e ver o chamado do filho, da filha. Veja o desespero desse espírito, quanto não é ainda potencializado, por um egoísmo nosso. Por que não fazer prece, orar, pedir por eles e por nós? E aí ela conclui: não os pranteis em desesperos, não os exaltem qualidades que não possuem. Ou seja, morreu, não ficou santo. Os mesmos problemas virão, continuarão e precisarão ser reparados. E aí, pessoal, para que a gente reflita um pouquinho mais, é uma mensagem agora de Jesus que está em Lucas capítulo 9, versículos 59 a 60. Pessoal, para mim é o evangelho mais lindo que tem, o evangelho de Lucas, pessoal. Realmente é fantástico. O próprio relato de Lucas, né, escrita sobre a precisão, né, narrativa da vida de Jesus. E nessa passagem especial, nós vemos uma lição de Jesus, nos deixou essa lição clássica.
que nós temos que respeitar efetivamente aqueles que partiram. Muitos interpretaram Jesus como indiferente, mas não foi isso. Vejam, nessa passagem, Jesus, encontra um jovem rapaz e chama para acompanhá-lo. E esse jovem diz: Senhor, permite primeiro que eu vá enterrar meu pai. E aí Jesus lhe respondeu: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Será que Jesus recomendou que nós esquecêssemos os nossos entes queridos? Não foi isso. Na verdade, ali estavam pessoas que estavam enterrando um morto, e elas estavam mortas em espírito, ainda não compreendiam que a vida é perene, a vida sempre segue adiante, como Jesus ainda colocou em João. E aqui eu já vou encerrando a minha exposição, onde Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, nunca, jamais provará a morte, porque nós estaremos aí vencendo o materialismo, a entender que nós não somos esse corpo, nós somos seres espirituais, somos seres imortais, que teremos muitas outras experiências, ensaiaremos outras situações, em outros instantes, em outras famílias, em outras jornadas, mas sempre com a necessidade da nossa evolução, sempre com a necessidade de reparar, de estreitar os laços daqueles que nós ferimos, aqueles que nós causamos mal, por simples ignorância, por não conhecermos ainda a lei de Deus, por estarmos fechados em nós mesmos. Essas experiências irão ocorrer. Então, todos os dias nós temos a chance de praticar a caridade. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, nós somos chamados ao grande trabalho. Nós somos chamados e convocados como os trabalhadores da última hora, como os espíritas que experimentaram e que viram a humanidade se desenvolver, pessoas lutando para que nós recebêssemos hoje a luz do Evangelho de Jesus. Que nós possamos refletir que o fenômeno de vida e de morte biológica é um processo natural, e que nós devemos, assim como o rabino da mensagem inicial, levar aquilo que for essencial para as nossas vidas, que é o nosso trabalho no amor, que é a construção do reino de Deus em nós. Muito obrigado pela atenção, pelas vibrações amorosas, votos de muita paz. Obrigado.